Fala, nação vilanovense! Bora começar o Banquete Esporte desta terça-feira com todas as informações do Leão do Bonfim. Vamos destacar ainda a primeira rodada, a vitória do Vila contra o Democrata por 1-0 em Valadares e muito mais em nosso programa de hoje. Claro, comentar a segunda rodada. Vem aí, Vila Nova e Uberlândia. No nosso programa de hoje, Fred Sarti e Rodrigo Ferreira. E conosco o convidado especial, centroavante do Vila, autor do gol, Vinícius Tanque. O Banquete Esporte está no ar. Fala, torcedor vilanovense, bora lá começar esse programa especial desta terça-feira, dia diferente, claro, antecedendo a segunda rodada do Campeonato Mineiro. Amanhã a bola rola para vários jogos e, claro, em Nova Lima não é diferente. Tem Vila Nova e Uberlândia às 8 horas da noite no Estádio Municipal Castor Cimentos e, claro, você é o convidado mais que especial para lotar o Alçapão. 6 pontos, quem sabe início com o pé direito, mais que o pé direito, né, no Campeonato Mineiro, então vá, torcedor, empurre o Vila para uma grande vitória. Mais uma, né? E a gente vai falar da primeira vitória com o Vinícius Tanque. Os comentários do Fred Sarti. Rodrigo Ferreira também já está aqui conosco para debater essa primeira rodada do Vila. E não só do Leão do Bonfim. Vamos falar de Cruzeiro, dos outros jogos que aconteceram. Por exemplo, tivemos Itaberito e Betim no Independência. Um clássico metropolitano, será? A gente fala sobre isso e muito mais no programa desta terça-feira. Mas interaja conosco, participe à vontade, torcedor do Leão, que está numa vibrância incrível, né? Já pensando na segunda rodada. E se Deus quiser, vai vir mais uma vitória. Mas já apresentando as feras que estão conosco nesta terça-feira. Uma ótima noite para você, Fred. Bora lá falar desse Vila que começou com o pé direito. Graças a Deus, né? Isso aí, Roger. Boa noite a você, Roger, ao Vinícius, ao Rodrigo e ao público de casa. Realmente, o Vila Nova traz não só uma vitória, porque é clichê dizer que é o primeiro jogo vir com uma vitória importante. Mas foi muito importante, porque a grande verdade é que, apesar de todo o trabalho bem feito da diretoria do Vila Nova, do Anizinho, do Drubsky, do Montoro, o time foi montado de forma muito rápida. E os amistosos, ou os os jogos treinos que foram realizados, deixaram a torcida preocupada. E com o jogo de domingo, com a vitória, apesar de com um jogador a mais, trouxe tranquilidade, o time melhorou demais, a torcida já sentiu isso, e esse jogo pertinho de quarta-feira, com a torcida do Vila lotando a capacidade que hoje é pequena do Alçapão do Bonfim, acreditamos uma segunda vitória do Vila. E o interessante, né, Rodrigo Ferreira, você que esteve presente no Mambo de Abas, pôde perceber que 1-0 talvez foi um placar mentiroso, pelo que o Vila se apresentou dentro das 4 linhas após ser um jogador principalmente a mais dentro de campo, né? O goleiro do Democrata praticamente fechou o gol, né, Rodrigo? Boa noite. Exatamente. Boa noite, Roger, Luiz, Fred Sarti. Boa noite, nosso convidado especial também, né, o nosso grande Vinícius Tanque, autor do gol, né, o primeiro gol do Leão do Bonfim no Campeonato Mineiro. E realmente, né, Roger, o Vila foi para Governador Valadares, né, com muita confiança, né, houve realmente a chegada de mais reforços no time, foi importante, jogadores que chegaram para agregar mais ainda ao elenco, né, do técnico Ricardo Drubsky, e o Vila, apesar dos percalços que sofreu, né, com foguetes lá na madrugada, vestiário sem condições de uso, enfim, mas o time se comportou bem em campo, fez 1-0, gol do Vinícius, um belo gol, por sinal, e também poderia ter feito mais gols. O Vila teve mais oportunidades, o Vila teve mais predominância no jogo, tomou as rédeas da partida, foi melhor do que o Democrata durante toda a partida. É claro que, evidentemente, teve um jogador a mais, boa parte do jogo, mas o Vila sofreu uma certa pressãozinha no finalzinho do jogo, essa que é a verdade. É normal o Democrata jogando em casa, a pressão da sua torcida, mas o Vila realmente foi melhor, apesar de todas as circunstâncias, mas foi melhor e mereceu a vitória. Poderia ter feito até mais gols, teve oportunidades para isso. Tá certo. Vou apresentá-lo com o gol dele. Vamos na tela com o gol do Vinícius Tanque. A vitória do Vila 1-0 para cima do Democrata. Por favor, titular, vamos lá. Tá aí uma finta espetacular para cima do goleiro, gol escancarado, o centroavante Nato colocou lá dentro o nosso convidado especial desta noite aqui no Banquete Esporte, Vinícius Tanque. Muito obrigado pela sua presença. Já começou, o Vila começou com o pé direito, mas você começou com o direito, com o esquerdo, com todos, nesse drible fantástico. Queria saber da sua expectativa para o Campeonato Mineiro e sua expectativa também de estar vestindo a camisa do Vila. Boa noite a todos, boa noite Rodrigo, Fred, Luiz. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Foi uma estreia muito importante para nós, né? Começar o campeonato com uma vitória. Viemos de 2 derrotas no amistoso,
talvez no nosso entorno algumas pessoas ainda tinham um pouco de dúvida sobre o nosso grupo, mas nós, dentro do vestiário, dentro do clube, tínhamos a certeza que iríamos começar bem com uma vitória e graças a Deus conseguimos fazer jus, né, a tradição do Vila, quebrando o tabu, independente do que aconteceu ao revés lá de fogos, de tudo que, ao contrário, nós conseguimos reverter tudo isso tendo um placar justo, né, dentro de campo. Claro que isso talvez, não vou dizer que influencie dentro das quatro linhas, a questão de fogos, por exemplo, informações que nós temos que o vestiário estava com uma tinta também fresca, né? Talvez para atrapalhar realmente vocês dentro do vestiário, tanto que trocaram a roupa, né? Colocaram o uniforme fora do vestiário. Mas dentro das quatro linhas tudo muda, né, Vinícius? Realmente é quem é mais técnico, quem é mais time, né? É verdade, tudo pode acontecer dentro do campo. Ali nós sabíamos que teríamos que competir ao máximo, porque nos criaram um clima hostil fora de campo. E quando nós entramos dentro de campo, o nosso coisa foi competir ao máximo e conseguir fazer um grande jogo. Tá certo. Ô Vinícius, lembrando que você veio, né? Não sei se já tem você tem essa informação, e a vitória foi tão boa porque o gol partiu da principal contratação do Vila Nova. Você tem consciência disso? A verdade é que Principal nome. nós temos muitos jogadores importantes e eu acho que a principal contratação do Vila é o elenco como um todo. Não se ganha jogos sozinhos. Eu sei da importância que eu tenho dentro do clube, aquilo que eu posso agregar ao clube também, mas eu acho que a principal contratação é o coletivo, porque temos jogadores, tanto jogadores experientes que tiveram em diversos clubes, jogadores novos também que tem bastante qualidade, então é o Vila que ganha com tudo isso. Então, só aproveitando a questão do elenco, então, na sua opinião, é um elenco mesclado entre jogadores mais experientes e outros com menos rodagem? Sim, Ou é um total um elenco cascudo? Não podemos dizer assim. Não, existe jogadores novos também que têm uma trajetória boa também dentro do futebol, que jogou em alguns clubes, tem experiência, e também tem outros jogadores, como nós sabemos, como o Norberto, o Páscoa também, que são jogadores que têm um pouco mais de experiências, chegou a um patamar também elevado e também isso agrega muito para os jovens. Eu estou ali no meio Meio termo. termo. Mas isso é importante, eles conversam conosco, dá os caminhos que devemos fazer aos mais jovens, então isso agrega muito para o nosso grupo. Você disse que está no meio termo. Rodrigo, pode ficar à vontade. Ô, Vinícius, além do elenco, né, é importante destacar, né, a alta conduta aí também da comissão técnica, né? Nós temos ali, né, além do Ricardo Drubsky, né, o Quintiliano Lemos, de mais de 20 anos de Cruzeiro, né, você tem o Vinícius, fisiologista, que veio do Guarani, né, tem o Fernando Borba, o analista de desempenho, você tem o Gilberto, que foi goleiro do América, auxiliar técnico, né? Toda uma comissão técnica realmente gabaritada, né? É verdade, temos uma comissão técnica excelente de profissionais de boa qualidade, e também temos um treinador que ele sempre diz que ele é um pouco chato, mas é que para elevar o nosso nível, ele procura todos os dias melhorar nós jogadores para ter uma alta performance e performar bem durante os treinamentos e os jogos. Você falou sobre meio termo de idade, principalmente, né? Você falou, estou ali no meio termo. Conta um pouco para quem está nos acompanhando, então, sua idade, sua história, como você começou no futebol até chegar ao atual momento no Vila Nova. Hoje, atualmente, tenho 29 anos. Como disse, estou ali no meio termo. Já tive muitas experiências no futebol. Comecei nas categorias de base do Botafogo até chegar ao profissional. Não tive tantas oportunidades como gostaria, mas também isso também parte de mim também, como não estar tão totalmente preparado para as oportunidades. Mas sou agradecido muito ao Botafogo por tudo que eu vivi lá e tive experiências internacionais, como estar em Portugal, na Espanha. Isso também agregou bastante para minha carreira e estou ali tenho uma experiência também, mas preciso de um pouco mais. Só de Botafogo foram 8 anos, né, Vinícius? Mais ou menos isso.
Então, acho que foi mais ou menos esses 9 anos por aí, entre categorias de base e profissionais. Cheguei no Botafogo em 2011, no juvenil, e saí em 2020, depois de alguns anos no profissional. Vinícius, e desculpa, Roger, o último clube seu? Conta não só o último clube, e também como foi seu último ano. Se estava em atividades, fez gols. Meu último clube no Brasil foi o Ercílio Luz, foi no Campeonato Catarinense. Comecei bem, aí com troca de treinadores, aí troca de sistema, não consegui jogar e no final tive uma lesão, uma pequena lesão que eu consegui recuperar. E aí fui para a Tailândia, só que algumas coisas que estavam fora dos padrões dali me entristeceram bastante, então eu preferi voltar, mas tinha um personal e tal, e tava ativo ainda. Tive propostas para voltar para o futebol asiático, também para o futebol europeu, mas eu preferi esperar e graças a Deus apareceu o Vila. Mas da Tailândia você veio para o Vila. Isso. É uma aposta ir para Tailândia? Você voltaria? É só o clube que você foi que não foi legal? Ou os intermediários não foram corretos, prometeram que não tinha? Ou às vezes é preferível ficar no Brasil? Não, eu prefiro, nesse exato momento, eu não tenho nenhuma pretensão em voltar, não somente para a Tailândia, mas para o futebol asiático. Eu acredito que a palavra vale mais do que qualquer papel assinado, e desde o momento que você não cumpre a sua palavra, isso é um pouco estranho. Então eu não tenho essa pretensão de voltar. Se qualquer lugar que é onde a palavra da pessoa não vale, para mim não é justo estar naquele lugar, independente seja na Ásia, na Europa, no Brasil. Então acredito que a palavra, para mim, ela é muito importante. E aqui no Vila, até hoje, a palavra está sendo cumprida? Com certeza, está sendo cumprida. Nós tivemos uma reunião esses dias entre nós, jogadores, a diretoria, e o que foi dito lá, eu vou dizer aqui que dificilmente nós encontramos pessoas no futebol com caráter como o nosso presidente, como o nosso diretor, como o nosso treinador. Isso é raro encontrar no futebol. E quando você já de cara encontra com a pessoa, você sabe ali discernir, né, sobre a sinceridade da pessoa, se ela é uma pessoa de caráter ou se ela não é uma pessoa de caráter. E graças a Deus aqui no Vila nós encontramos pessoas de caráter que fala, promete e cumpre. Tá certo. Então vamos, né, pensando, claro, na segunda rodada, mas analisar a primeira vitória do Vila 1-0 para cima do Democrata. Na tela as imagens para você. O Vila começando com o pé direito, você falou da importância, Fred, é um clichê, né? É importante começar com 3 pontos e tal. Mas num tiro curto, como é o Campeonato Mineiro, numa chave difícil, eu acho que é mais do que importante. Né? Numa chave difícil, contra um adversário que, antes da bola rolar, a gente tinha a plena consciência, foi até comentário do João Vitor Xavier, no jornal Banqueta, que a realidade nossa é da faixa do meio para baixo o tanque, não querendo desanimá-los, mas questão de estrutura do futebol dos outros clubes, que em sua maioria são SAF, em sua grande maioria são B, né? Tem até B, o Atlético, B, C, D. Nós, há 4 anos, nós transferimos o nosso futebol. Então, nós não tínhamos nada de futebol. Tudo que você está vendo está sendo reconstruído. Então, ganhar contra alguém que pode fazer com que a gente corra risco de um rebaixamento, muito bom. Eu acho que não somente isso, né? Ganhar contra o adversário que também, Rodrigo, fora das 4 linhas, se hoje não é o principal time do Campeonato Mineiro do interior, que eu digo, que usa essas artimanhas que são erradas e que não dão certo no futebol, né? Então, o Vila ganhou de tudo praticamente em Valadares, né, Rodrigo? Exatamente, meu Roger. Enfrentando todos os obstáculos possíveis, né? Além de todos os problemas que tivemos, de logística, o forte calor que é de praxe lá em Valadares, jogo 10 horas da manhã, é desumano, essa que é a verdade. Um jogo, nós estamos no verão, né? Nós estamos na época do verão, um jogo 10 horas da manhã, o Vinícius, mais do que ninguém pode falar isso, constatar isso, é uma loucura um jogo desse. Mas mesmo assim o Vila sobressaiu, né, na preparação física, né?
na condição física, na vontade também dos jogadores. Então, foi muito importante essa vitória. Começar ganhando o campeonato é sempre bom, principalmente com todas essas situações. Pesa realmente, né, Vinícius? A questão física também no calor, né? 10 horas da manhã, ainda mais Valadares, né? Deve estar com uma sensação térmica de 32 graus. Né? É verdade, tava muito calor e sabíamos que seria um jogo difícil por todas as circunstâncias fora também do jogo. Em termos de viagem também tivemos uma viagem longa, mas graças a Deus conseguimos recuperar bem e conseguimos ter êxito, que era o nosso principal objetivo lá em Valadares. Ô Vinícius, ainda falando do jogo, o que mais, além da vitória, claro, algum destaque que você viu já se entrosou com algum companheiro ou algum setor do campo que você achou que se saiu bem, apesar de todo o time ter se saído bem? O nosso destaque principal foi a organização por completo da equipe. Em nenhum momento nós nos desorganizamos. Tínhamos a superioridade numérica também, que nos favoreceu um pouco, mas muitas das vezes, quando se tem um jogador a mais, muitas das vezes nós relaxamos. Só te interrompendo, já vista o Atlético Mineiro, né? Não, isso é verdade. E aí, o que o professor pediu principalmente era ter organização e nós tivemos, e não foi aquela coisa louca de querer resolver a partida a todo custo, e isso para mim foi o principal destaque da equipe. Agora, Vinícius, voltando fora dos gramados, vocês chegaram no sábado, que horas mais ou menos? Você lembra, Rodrigo? Vila viajou na sexta. Na sexta, mas chegou no sábado, de manhã? Não. Vocês vieram de... Sexta à noite. À noite, aí no Isso. sábado já estava no hotel. Sim. O foguetório foi de sábado para domingo? Isso. Mas assim, você lá no seu quarto, acordou mesmo? Só para não falar, teve foguetório, mas não incomodou. Não, a verdade é que... Não chegou a incomodar, ou sim? Não, sim, incomodou, mas a verdade é que eu fui só entender de fato o que estava acontecendo só no outro dia. Porque de fato eu achei que eu estava sonhando, mas foi um pouco incômodo, porque foi em sequências, né? E aí você tá naquele sono, acorda, aí tenta dormir novamente, aí tem a sequência de fogos novamente. E aí só pela manhã no café, aí com os companheiros comentando, e aí consegui entender que era a torcida adversária. E lá, Rodrigo, como que a diretoria do Vila atuou? Como é que vocês atuaram ali, vendo aquilo tudo? Começou o foguetório, ligou para a polícia, ligou para a federação, chega no campo, com pintura, foi atrás do presidente do clube adversário. Como que foi esses bastidores? Exatamente, né, Fred? No foguetório eu realmente não tive presente, porque eu cheguei no dia do jogo. Mas, com relação a tudo isso que aconteceu na madrugada, na concentração do Vila e também no estádio, o presidente Anísio Clemente Filho, o Anizinho, também estava lá o tempo todo tomando as providências, entrou em contato rapidamente com a diretoria da Federação Mineira de Futebol, Departamento de Futebol, e de prontidão eles realmente deram toda a razão no Vila, disseram que ia tomar as providências devidas. Todo o pessoal também da Federação Mineira deu assistência ao Vila possível, né? Não se pôde fazer muita coisa na hora, porque realmente foi em cima, né? O Vila ficou sabendo justamente no momento que chegou no estádio, então os jogadores tiveram que se trocar lá, realmente do lado de fora, né? Mas a diretoria do Vila, o Anizinho estava presente, o presidente do Conselho Deliberativo também estava presente, o Thiago Almeida, né? E aquilo que foi possível ser feito foi feito pela toda a assistência da diretoria do Vila naquele momento. Mas eles chegaram a ter contato com os dirigentes do Democrata para questionar? Fizeram também o relato lá na hora também. Não, mas sem ser só repúdio, de... Pô, você está fazendo, você no futebol, teve algum atrito? Tiveram uma conversa? Não, atrito. Ou uma conversa? Uma conversa, exatamente. Mas acho que deram aquela alegação que não ficaram sabendo. Isso não vai mudar. Isso não vai mudar. A cultura, infelizmente, lá da região, principalmente do Mambudiabas, dos diretores, não vai mudar. Eles acham que isso vai ganhar futebol. Já aconteceu com a imprensa, aconteceu com jogadores, acontece com torcedores, e não vai mudar. Falaram que foi coisa do estádio, que eles nem sabiam do que tinha acontecido, não foi atitude deles, né? Então deram aquelas... Sempre desculpas, sempre desculpas. Só passando o time do Vila, né, Rodrigo? Vamos lá. Que venceu o Democrata Giase Norberto, depois entrou o Kaique Baiano, correto?
É. Tivemos Lucas Formiga, que entrou também, né? Formiga entrou, tá? Entrou no segundo tempo, tá certo. Foi o primeiro ou o segundo? Segundo tempo. Segundo tempo. Everton Páscoa e Ian Ferreira. Falando sobre esse sistema defensivo, Rodrigo, o que você pode falar mais para o torcedor que está nos acompanhando? Como que foi nessa primeira rodada? Mas, então, realmente se comportou bem o setor defensivo do Vila, né? Por exemplo, o Geazi entrou, o Vitor Lube, que vinha sendo titular aí nos jogos treinos, né? Houve essa mudança aí para a estreia do Vila. Realmente, na verdade, todos os goleiros foram bem experimentados. O Vitor Lube, o Gabriel. Todos foram experimentados, Exato. mas o titular desse jogo foi o Geazi. Geazi. Foi o Geazi Que pela partida não sai mais não. Que foi muito bem, foi um dos destaques do jogo. Aliás, foi eleito um goleiro da rodada. Tivemos ainda no meio de campo do Vila, Jorginho, João Torres, que saiu para a entrada do Douglas Vale, Léo Rafael, entrou o João Denoni e Rodrigo Gaia. O que falar sobre esse meio de campo, Rodrigo? Meio de campo, realmente, o Jorginho jogou no Vila já em 2023, né, foi um retorno dele agora ao Vila, se ouve muito bem, teve chance até de fazer gol, né, isso quer dizer, já é um jogador que já se identifica com a camisa do Vila. O João Torres chegou há pouco tempo, né, no time do Vila, veio para reforçar realmente o time e ganhou logo a condição de titular, né, mas briga realmente, o meio de campo é muito forte, né, hoje com o Denoni, né, que tem experiência de Palmeiras, por exemplo, ele entrou no segundo tempo, né, e, quer dizer, o time que tem boas opções, ainda ficaram os jogadores aí que, de fora do jogo, mas aí o Léo Rafael, que é um jogador que veio emprestado do Ceará, também é um jogador novo, também promissor no futebol, quer dizer, o Vila tem um meio de campo que se portou muito bem ali, diga-se de passagem. Na frente, Vinícius Tanque, entrou Paulinho, depois Vitinho, entrou Luiz Felipe, que falar desse ataque, Vitinho e Vinícius Tanque. Um ataque até rápido, né? O Vitinho muito rápido ali, joga pelas extremas, né? Tá sendo um bom garçom para você, Vinícius? Com certeza. Tô devendo um jantar para ele. E o Tanque, né, que dispensa comentários, já deu seu logo cartão de visita com um belo gol. Agora, é interessante que você disse nas suas palavras, Rodrigo, o Fred pode entrar nos comentários, viu, Fred? É o que você ressaltou, essa mescla, né, da experiência de alguns jogadores que atuaram por vários times, bons times, como é o caso do Vinícius Tanque, com jogadores jovens. É uma mescla que realmente pode dar certo. A gente já viu isso em vários times do interior no Campeonato Mineiro. E vai muito do que disse o Vinícius, né? Porque geralmente montar um time de uma hora para outra, geralmente dá ruim. É verdade. Não é fácil, né? Porque geralmente, né, o Vinícius pode falar melhor do que a gente, né? Ele acabou de falar que prometeram coisas para ele na Tailândia que não foram cumpridos. Então, no momento que a Nizim é presidente do Vila, que deve ter chegado de empresário de má intenção para julgar qualquer jogador aqui, jogador machucado, não mudaria de roupa. Então, por isso que a gente sempre, nós dissemos aqui sempre, que o melhor nome para esse momento, para reestruturar o Vila Nova, para deixar do Vila ser terceirizado o futebol, seria Nizim, pela sua experiência, com a contratação do Montoro e com do Ricardo Drubski, duas pessoas corretas e honestas, fez com que a gente montasse esse time que, na primeira partida, deu certo. Por falar nisso, Rodrigo, tem alguém machucado e alguém que ainda não entrou no bid? Pois é, o Vila não pôde contar no primeiro jogo com o Fernando Neto, né, que é um jogador experiente também, né, que veio para reforçar o Vila, que jogou no Vitória da Bahia, né, dentre outras equipes. Ele não teve problema de ordem muscular, então ficou de fora. Está em observação médica, né? Vamos observar se ele vai ter condições ainda está em avaliação para ver se terá condições no próximo jogo. Qual a posição? Posição? Meio de campo, né? Meia, Fernando Neto. E o Arthur Mosca, que ainda até ontem não tinha ainda registrado no BID, ainda teve um problema na documentação, mas ele deve ser registrado no BID ainda de hoje para amanhã. Então, o Arthur é BID e o Fernando é... O Arthur Mosca é BID. E o Fernando machucado. Exatamente. Tá certo, vamos falar do campeonato como um todo, né? Tivemos a primeira rodada e muitos jogos aconteceram. Vamos começar com Cruzeiro e Tombense, a vitória da Raposa nessa primeira rodada. Mineirão e o Cruzeiro venceu. Dizem que é o clássico, Cruzeiro e Tombense. É isso mesmo, Fred? Por quê? Eu não sei. Não me pergunto. Diz que é o clássico Cruzeiro e Tombense e o Cruzeiro começa bem. Aliás, tem um bom time, né? Obviamente, dividindo esse primeiro semestre, esse início, né, de campeonato mineiro com a disputa do torneio dos Estados Unidos. Então fica, obviamente, o Cruzeiro com um time mais base, igual o Galo, disputando o início do Mineiro. Bom para os times do interior, entre aspas, né, Fred? Bom que dá a oportunidade de disputar com um time com nível mais baixo do que os gigantes do Cruzeiro e Atlético. E tem também a questão do América, né? O América montou um time muito
muito aquém do ano passado. Sim. Então é mais uma oportunidade para quem sabe aí um time do interior beliscar a vaga no lugar do time do América. Tá certo. E vamos falar da vitória também do Betim para cima do Itabirito, jogo que aconteceu no Independência. Na tela, por favor, as imagens. Jogo também muito importante, né? Betim estreante na primeira divisão, um sonho lá, né, da cidade de Betim, do Fred Pacheco, que já esteve aqui no Vila Nova. Itabirito já é SAF, assim como o Betim é SAF. Trouxe medalhões, né? Mas o Itabirito investiu muito, né? É a segunda ou a terceira participação do Itabirito? Terceira. Terceira? O Itabirito que trouxe jogadores. O Patrick, ex-atleta, já machucou lá. Parece que vai ficar um bom tempo parado. O Jô parece que está ainda bem fora de forma. E tem o Luan, que jogou no Vila, né? Inclusive, né? O Luan atacante, jogou no Cruzeiro, no Palmeiras. Está lá no E nenhum deles estrearam? Não jogou. Só o Patrick que machucou. Só o Patrick. O Serginho também, né? Que jogou no Atlético. Vitória importante do time do Betim. Vila. São dois, teoricamente, também para o descenso. E chamaram esse jogo de clássico da região metropolitana. Sei não, viu, Rodrigo? Itabirito, que tem alguns jogadores do Coimbra, que passaram até para o Vila. Pelo Vila, né? Como o próprio Gustavo Cresce, né? Entre outros aí. O Cicinho, né? Que é técnico do Itabirito. O Cícero Júnior, que foi campeão aqui pelo módulo 2 com o Vila Nova e treinou muito tempo junto à parceria com o Coimbra. Inclusive, o Itabirito, que é aquela parceria do Vila com o Coimbra, está agora forte com Itabirito com o Coimbra. E tivemos também Atlético e Pouso Alegre nessa primeira rodada. As imagens para você. Te surpreendeu esse resultado, Rodrigo? Eu até esperava que o Atlético ia sobressair melhor, né? Mais, né? Eu acho que o jogo foi parece que foi bem difícil lá, 1-0 só no segundo tempo. O Atlético encontrou certa dificuldade lá contra o Pouso Alegre. Ressaltando que o Pouso Alegre fez uma ótima campanha no ano passado. Isso também pesa, né, Fred? Isso, o time vai pegando cancha, né? O Pouso Alegre, o jogo Qual campo? É lá mesmo? Lá mesmo, Esse é o estádio do Pouso Alegre. Pousão. O Atlético tinha anunciado ali o Galhardo, né? O Thiago Galhardo, mas ele chegou lá, mas acabou não acertando, não ficou. E lembrando, né, gente, depois a gente pode até confirmar com o Montoro, o Atlético não tem mais aquela SAF que era. Mudaram-se as pessoas, ou até mesmo a SAF foi vendida. Teve algo aí diferente. Pode ser algo que tenha mudado investimento, né? Tá certo. Portanto, a vitória do Atlético 1-0 para cima do Pouso Alegre. E no outro jogo, também dessa rodada, obviamente, tivemos 2-2, o empate do América com o Uberlândia, obviamente o Coelho jogando fora de casa, o Atlético ficou no 0-0 com a Aimorés, o Galo também com seu sub-20 fora de casa. Vamos para o intervalo, na volta a gente fala sobre o jogo do Vila amanhã, contra o Uberlândia às 8 da noite, no Estádio Municipal Carções Fentizal. O Sapão promete estar lotado, e claro, com sua presença. Vamos fazer uma grande cobertura também para trazer informações durante a nossa semana, tanto no canal 6 da NET, claro, em Nova Lima, mas como também nas nossas redes sociais. Voltamos já para falar de Vila e Uberlândia. Não saia daí. A CAP, Casa de Acolhida Padre Eustáquio, trabalha para que crianças, adolescentes e seus acompanhantes tenham amparo e estrutura durante a luta contra o câncer e doenças hematológicas até a sua cura. Com trabalho, empatia, compromisso e transparência, a CAP transforma necessidade em esperança. Faça a diferença na vida das crianças e adolescentes com câncer e doenças hematológicas. Faça parte desta história. Conheça pessoalmente o nosso trabalho. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção.
Apoio TV Banqueta. De volta com o nosso programa nesta terça-feira, o Banquete Esporte Especial, falando obviamente deste Vila no Campeonato Mineiro. E agora nós vamos falar sobre Vila e Uberlândia. A bola rola amanhã no Estádio Municipal Castor Freitas, às 8 da noite. Rodrigo já até ali fazendo seus contatos e tal, claro, recepcionando a imprensa de fora que vai vir, trabalhando na situação da imprensa em geral no Alçapão do Bonfim. Aliás, hoje à tarde tem o último treino, né, Rodrigo, visando esse jogo importante contra o Uberlândia. Enquanto rola as imagens de Vila e Democrata, a gente comenta muito sobre esse jogo do Vila contra o Uberlândia. Vamos lá, Rodrigo. 4 da tarde o treino? Exatamente. O treino do Vila, então, nesta terça-feira, o Ricardo Drobski comandando o time do Vila. O treino pronto, né, realmente, para enfrentar o Uberlândia. O treino nesta tarde. E após o treino, os jogadores do Vila jantam e vão para o hotel se concentrar, né, já para o jogo contra o Uberlândia. E o Uberlândia que não teve um bom resultado, Fred, contra o América dentro de casa, e vai tentar, obviamente, vir aqui, acredito eu, com a casinha fechada, respeitando o Vila principalmente, e a chance do Vila de fazer 6 pontos jogando dentro de casa, aproveitando de suas artimanhas, né, Fred? O Uberlândia que é sempre uma surpresa negativa ou positiva, né? Eles nunca oscila ficam, demais. E a gente sempre acredita devido à região, né? O nível econômico que a região tem. Lá você tem time de basquete, você tem time de vôlei, e o futebol parece que eles não gostam muito não, porque não investem tanto. Até então, porque a informação que a gente tem que já está um processo de SAF muito adiantado para ser finalizado, muito diferente do nosso processo de SAF. É importante dizer que o nosso processo de SAF está sendo conversado, mas não está adiantado na questão do papel. No caso do Uberlândia, já. Então a gente espera um Uberlândia bem fechadinho e é aquilo que a gente sempre fala, né? Aí eu vou ter que perguntar para o Vinícius, apesar do Vinícius não ter estreado aqui profissionalmente, né? Fez treinamentos técnicos. Nós temos uma dificuldade danada, o Vinícius, de jogar aqui no nosso campo, que é mais reduzido, contra times do interior, que vem aqui só para fechar a casinha. Eu acredito que jogar contra todos os times que vêm fechado é um pouco difícil, requer muita movimentação. O que nós esperamos, se eles vierem fechado realmente, é que venhamos ter paciência, muita movimentação e também nós precisaremos da torcida ter um pouco de paciência também, porque muitas das vezes o jogo para nós requer muita posse de bola, muitas das vezes temos que voltar atrás porque o time está fechado, mas o que nós pedimos é que a torcida também tenha um pouco de paciência, que nos ajude nesse momento também, que é um pouco de dificuldade. Agora, interessante, né, Vinícius, que o que pode ajudar você, principalmente como centroavante, né, facilitar o jogo para o Vila, é a bola aérea, que sempre funcionou muito bem no Alçapão do Bonfim, né? Claro que a rasteira funciona também, mas a aérea é sempre um fator importante, é sempre uma carta na manga para o Vila, e para você como centroavante isso é importante, né? É verdade, hoje temos muitos jogos decididos em bola aérea, bola parada, mas nós treinamos muito também a saída de bola, a posse de bola. Também o que nos ajudar a vencer o jogo será bem-vindo. Você bate falta também, Vinícius? Não. Agora, um outro que todos nós somos cansados de saber aqui, mas não é estar cansados de sabermos, mas é que colocou em prática, é o meio de campo. A bola, o meio de campo tem que ser muito forte, que a segunda bola tem que ser nossa. O meio de campo tem que ser nosso. O tempo todo aqui no campo do Vila Nova. É verdade. Rodrigo, você pode passar mais informações também sobre os ingressos, para quem quiser adquirir os ingressos, está presente no Alçapão nesta quarta-feira. Tá certo, Roger. Os ingressos que, na verdade, estão já sendo comercializados desde o domingo, último domingo, né? São nos postos tradicionais, né? Nos pontos tradicionais, na Gran Toro, na Luizinho Esportes, no Ciro Calçados, também no bar lá em Bicalho. Deixa eu só... Barchá? Barchá? Não, deixa eu só... Mas depois a gente fala nas redes sociais. Gran Toro, Luizinho, Ciro e Luiz Autógrafo. Luizinho. No BAC Distribuidora. BAC Distribuidora. Isso aí. BAC Distribuidora. E o Rodrigo não sabe de golo, não pode deixar de golo. Então vamos lá, BAC Distribuidora em Bicalho, Gran Toro,
Melhor loja de carne da cidade, viu? Já te falei, né? Já vendi meu lote pra você. Bem recomendado, tá bem recomendado. Tá vendo? Luizinho e Ciro Calçados. De Calçados, tá certo. Expectativa de casa lotada, né, Rodrigo? Depois de uma exatamente. vitória dessa, né? Exatamente, é R$20 o ingresso promocional, né? A gente sabe, o inteira é 40, mas os torcedores que adquiriram os ingressos primeiro, né? Realmente podem adquirir os ingressos promocionais a R$20, todo mundo. E lembrando que criança até 12 anos não paga. E essa troca de ingressos de crianças até 12 anos vai ser feita no dia do jogo, alguns momentos antes da partida, né? Então essa troca é dentro do estádio. No estádio. Dentro, que eu digo, na bilheteria, na bilheteria do estádio. É importante também lembrar, Roger, que dentro do combinado, né, e do objetivo de resgatar a história do Vila Nova, resgatar o Vila para a sua cidade, depois de 4 anos sem nenhum incentivo à charanga mais antiga do estado de Minas Gerais, quem sabe do Brasil, que é ao lado da charanga do Atlético Mineiro, a charanga do Vila volta a ser incentivada. Então, todos os jogos do Vila vai haver a charanga do Vila hoje comandada pelo nosso grande Pedro. Então, aquele pré-jogo que tinha bandas de pagode, de outras coisas dentro do campo, passa a ser feito pela charanga do Vila Nova. Então, a charanga, você vai chegar cedo lá no estádio, tudo fechadinho com o nosso parceiro Krug Beer, vai estar lá o chopp da Krug. Rodada dupla de chopp da Krug Beer e o pré-jogo com a charanga do Vila. Pré-jogo, começou o jogo, a charanga tocando dobra o tempo todo durante o jogo. Dizem, inclusive, quem diz isso, Vinícius, é um ex-supervisor do Vila Nova, na verdade também ex-jogador do Vila Nova, morador de Nova Lima hoje, chama Rubão, que ele fala o seguinte: o jogador do Vila só é testado, né, Rodrigo? Quando a charanga toca o primeiro surdo. O primeiro toque da charanga, se ele tremer, ferrou. Se não tremer, vai bem. Quando a charanga toca é que a gente vê quem é quem. Quem é quem. E sua expectativa, ô Tanque, nesse primeiro jogo, né, dentro do Alçapão do Bonfim? Claro que você já deve ter ouvido as histórias, o folclore, toda a lenda, toda a história que tem em cima do Alçapão, que realmente é o 12º jogador do Vila, Atlético, Cruzeiro, América, passa um aperto até hoje quando vem jogar com o Vila em Nova Lima. Ano passado não foi tanto assim, né? Agora o Vila voltou a ser o leão que a gente espera. Qual é a sua expectativa, ô Tanque, dentro de casa? A expectativa é grande, a melhor possível. E nós, como jogadores, queremos a nossa torcida, queremos que encha o estádio. Isso é uma motivação a mais para nós. E é sempre importante, né? Ali, nos momentos também, porque também passamos por esses momentos difíceis dentro do jogo, e a torcida nos apoiar, e a expectativa é a mais alta possível, e nós, como um todo, esperamos fazer um grande jogo e se Deus quiser, conseguir mais uma vitória importante. Ô Vinícius, só aproveitando a sua presença, até para passar o pessoal de casa, que desacostumou muito com isso, né? Porque os jogadores moravam no centro de treinamento do Coimbra, almoçavam por lá, tomavam café por lá, não tinha o dia a dia aqui em Nova Lima e em Belo Horizonte. Como é o dia a dia de vocês? Onde a maioria dos jogadores estão alocados? Onde vocês se alimentam? Como que funciona isso? A maioria dos atletas moram no Buritis, e 4 atletas, incluindo a mim também, moramos em Nova Lima. Temos o café da manhã, quando o treinamento é pela parte da manhã, e isso é algo interessante também, que nós, jogadores, sempre comentamos que dificilmente encontraremos isso em outro clube. O treinamento é dentro do estádio? No estádio, temos o CT também, e o que também é importante também para nós é que o clube disponibiliza a nossa alimentação, tanto o almoço como o jantar também para a nossa família. E o comentário que tem entre nós, jogadores, é que dificilmente nós encontraremos outro clube que nos forneça o que o Vila está nos fornecendo. O almoço e o jantar é onde? No aquele do restaurante. No Etanóis. Isso, no Etanóis. Exatamente. Os jogadores, quando o treino é de manhã, o café da manhã é servido lá no estádio Castor Cifuentes. Os jogadores treinam, depois o ônibus leva os jogadores até o restaurante Etanóis, onde eles almoçam. E a janta também é fornecida para os atletas, não só para eles, como os próprios familiares deles que estão aqui. Igual no seu caso, está com a sua família. Sim. Isso é muito legal, né? Interessante. O futebol, cada dia que passa, né? Porque eu costumo dizer, e até você pode concordar, né?
é quase impossível você ver um jogador dando migué nos dias de hoje, né? Porque é a vida do cara, é ali ou nada. Uhum. Então todo mundo treinado, todo mundo preparando. Aí vem esses detalhezinhos. Não, e uma observação também é quando o homem ele tem que ter palavra e cumprir aquilo que ele promete, muitas das vezes as pessoas entendem como, prometeu dinheiro e tal, isso, aquilo outro, mas não é o fato do dinheiro nesse caso. O presidente, ele prometeu que nos daria uma boa estrutura e, de fato, ele está cumprindo e está honrando com a sua palavra. E ele disse na nossa reunião, né, que ele ama esse clube, ele ama essa cidade e de fato é o nome dele que tá a cara e ele está nos fornecendo toda a estrutura para que nós, jogadores, temos a total tranquilidade de somente nos preocuparmos em jogar. Fred, o Anizinho é aquela presença assídua, né? Todos os dias ele está lá no treino. Impressionante. Não, E a Anizinho, importância do presidente, né? Anizinho gosta do meio e tudo que você falou, nós todos sabemos, né? A característica da Anizinho é justamente essa, é carinho, deve ter chorado umas 3 vezes já, 4 vezes. E cobra também. E cobra, né? Isso é muito legal, acho que vai dar certo. E Se uma Deus vitória quarta-feira, meu amigo. Nós vamos pro Independência domingo agora, né? Já é Domingo agora. contra o Tabirito. A galera chega lá, meio-dia e toma conta do outro. Você quer apostar que com se a certeza. gente ganha... Escuta isso, Vinícius. Se nós ganharmos quarta-feira, a gente tem mais torcida do que o América. Com certeza. Se Deus quiser, vai estar lotado Lógico. o Independência no domingo, né, Rodrigo? Isso, exatamente. E só ressaltando todo o aparato que está sendo feito, né? A dedicação lá no estádio Castor Cifuentes, o gramado, desde o gramado. Pintura o estádio nova, né? Com novas pinturas, né? Em todos os setores dos vestiários, as dependências todas, né? Do vestiário. As arquibancadas foram todas lavadas agora esses dias, as cadeiras também. Né? A questão também, a dedicação à imprensa, né? Que a gente tanto cobra, né, Fred? As cabines de imprensa. Ventilador na cabine agora? Ventilador. Ô, glória! Graças Ventilador a em Deus. cada cabine de imprensa. Foram trocados, na verdade, o teto. O teto, foi tudo cobertura, reformado. Coisa boa, hein? Porque teto quente não existe mais. Exato, não existe. Trabalho da CEMEL, né? O trabalho da CEMEL, exatamente. Ontem, inclusive, o secretário de esporte, Stefano Luiz Rodrigues, esteve na reunião lá no estádio, que foi feita com a segurança do estádio, toda a diretoria do Vila, né, para fazer todo aqueles trabalhos de logística para o jogo. Fantástico. Realmente. Então, e o trabalho, dedicação também, empenho do Alexandre Bola, que é o administrador Bem do ressaltado. estádio também, que, Ao lado do secretário Stefano. Agora, além da iluminação também. Que, A iluminação, eu vi não deu, a gente só pensa, a gente não consegue falar tudo, apesar de falar muito, viu? O jogo lá no Pouso Alegre, você vê que falhas na iluminação. Aqui de Tem Nova Lima sombras, tá né? perfeito. está sendo... Não feito só um trocaram reforço. testes, por quê? São aquelas torres de... Agora a iluminação... que era holofote, Exato. mudou para LED. LED. Só que você tem que ficar abaixo, aumenta, Isso. não pode pegar nos olhos dos jogadores. Então é todo um trabalho. Agora, Rodrigo, cá para nós também, vai ter aquele lanche lá, aquele sanduíche que dá para imprensa, que serve para Tem que imprensa? ter aquela água mineral gelada e o lanche, né? Coisa que a gente não vê lá em Valadares, por exemplo, nem água tinha. Não, tem estádio igual do Atlético Paranaense, também não serve nem água. Tem água. É isso, E pois aqui é um lanche Aqui muito vai bem ter. feito pela CEMEL, né? Você já está finalizando? Tô finalizando. Pessoal aí do torcedor do Vila Nova, provavelmente amanhã vai ter a presença do Fabiano Caseca, da Multimarcas, no campo. De última hora, o Vila Nova conseguiu um ótimo patrocínio com o Fabiano, que nunca disse não ao Vila Nova, tá certo? Então acho que a gente tem que estar todas as honrarias, né? as honrarias ao Fabiano Caseca, da Multimarcas. Foi rapidinho, 15 dias ou 7 dias atrás, estava até em viagem. O presidente do Vila, junto com o presidente do Conselho, Thiago, e o João Marcelo, foram lá e fecharam esse patrocínio, que tem um dedinho seu e meu, viu, Roger? Sabe disso. Roger, e não só a presença do Caseca, a diretoria também da Federação Mineira de Futebol, o Adriano Aro vai estar presente, né? Quer dizer, o prefeito João Marcelo também deverá estar presente, o presidente da Câmara, o presidente do Conselho Deliberativo, quer dizer, vamos ter aí um prestígio nesse jogo. Amém. O Uma mais grande importante, Roger, é isso, que as pessoas às vezes não entendiam. O Vila é muito grande e o Vila não é de uma parcela pequena de alguém da cidade, uma parcela nova de alguém da cidade. O Vila
A Vila é de todo o povo vilanovense. Prova disso que não podia charanga. Não podia charanga. Porque eu não quero charanga, porque eu prefiro que seja ciclano. O Vila é muito maior do que as pessoas que estavam no comando do Vila Nova. Com certeza, então tem segunda rodada a partir de amanhã, e claro, você confere todas as informações na TV Banqueta e nossas redes sociais também. Por exemplo, tem Tombense e Itabirito. Quem leva essa, Rodrigo? Tombense e Itabirito. Rapaz, eu acho que Tombense é o favorito. Tá certo. Pra você, Fred, Tombense e Itabirito. Quem sabe o que é bom pra nós? Tem que saber. Deixa eu pensar aqui. Os dois perderam. Empate. Né? Empate. Eu vou de Tombense, pelo time que tem. Betinho e Aimorés pra você, Rodrigo. Quem leva? Rapaz, eu acho que eu levo... Vou torcer pro empate ali. Você, Fred. Eu sou Aimorés, Betinho também engasgado. Também vou de Aimorés. Temos Galo e Democrata. E aí, Rodrigo? O Atlético é o favorito. Mesmo que tá no Sub-23, né? Isso. Mas Galo e Democrata. Primeiro que não é Galo. É Atlético. Vai dar Atlético. Atlético e Cruzeiro pra você, Rodrigo. Atlético e Cruzeiro. Acho que o Cruzeiro vai com um time, parece que forte, então deve dar o Cruzeiro. Pra você, Fred, Atlético e Cruzeiro. Cruzeiro. Vou de Atlético. Temos América e Pouso Alegre. E aí, Rodrigo? América e Pousão. BH? América e Pousão e Independência. A América não tá com um time muito bom, não, mas acho que vai dar América. Pra você, Fred. Pra nós, uma vitória do América é bom pra dar uma... Com certeza. Relaxado. Pra mim também dá uma segurada ali na tabela. E vamos fechar com um jogo importante pra todos nós, né? Vila Nova e Uberlândia. Seu placar, Rodrigo. 3-1 pro Vila. Quantos gols o tem? 2 o tem. Tá certo. Pra você, Fred, Vila e Uberlândia, seu placar. Vila Uberlândia 3-0 pro Vila Nova. Eu cravo também 3-0 contra o Uberlândia nesta quarta. E teremos, quem sabe, mais um gol do Tanque ou mais alguns, hein, Vinícius? Espero fazer mais um gol, e se eu não puder fazer o gol, outro companheiro fizer o gol e nós sairmos de 3 pontos, é o que é mais importante para nós nesse momento. Com certeza. Só 2 ressalvas, Roger. O Uberlândia que tem lá 2 novalimenses. O Rubão tá lá na diretoria do time, e o Michel Borges, o volante, tá jogando lá no Uberlândia também, novalimense. Que jogou de futsal nosso, né? Jogou no futsal, exatamente. Foi campeão no Esquina. Jogou no Esquina, né, na verdade. E outra questão que eu queria ressaltar é o trabalho sério, né, do diretor de futebol também, o Ricardo Montoro, né, e do supervisor, a promessa aí também do futebol, o professor, o Lucas, que é filho do Gilberto, auxiliar técnico, né? Ele está fazendo um grande trabalho também na supervisão do Vila Nova. Sensacional. Nosso programa está se encerrando nesta terça-feira, claro, falando muito de Vila. Sorte para o nosso Leão amanhã contra o Uberlândia às 8 horas da noite. Fred estará lá na cobertura, né, trazendo todas as informações durante o dia, a noite, em nossas redes sociais e também no Canal 6, né, Fred? Também no Canal 6, também aí vamos estar o Roger e eu na transmissão ao vivo da Federação Você Mineira. vai estar comigo? Acho que sim. Ah, que bom, Ricardo. Estamos escalando, né, Roger? Vou ter um bom comentarista do meu lado. Que isso, então tá bom. Rodrigo, até amanhã, se Deus quiser, para uma grande vitória do Vila, né? Valeu, Roger. Até amanhã, realmente, vamos com certeza com casa cheia no Alçapão do Bonfim. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença, Vinícius. Sucesso para você, não somente no Vila, em toda a sua carreira. Que você siga brilhando cada vez mais no futebol, viu? Muito obrigado a todos. Obrigado ao pessoal de casa, a todos que estão aqui também por esse convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e espero dar muitas alegrias à torcida do Vila. Se Deus quiser, vai. Já começou muito bem. Bom, muito obrigado a você de casa pela grande audiência. Amanhã, portanto, tem Vila e Uberlândia às 8 da noite no Alçapão do Bonfim. A gente espera você lá e também em nossas redes sociais e a nossa programação. Grande abraço e até a próxima.